Olá, queridos amigos e amigas, mais um Lado a Lado começando agora. E hoje eu recebo a farmacêutica industrial e empresária Juliana Stuck Drabeck. A Juliana é ituana e é proprietária da Deju Cosméticos, indústria de desenvolvimento e produção de cosméticos naturais. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu em recebê-la. Vamos falar um pouquinho então aí do mercado de cosméticos, né? Como é que está esse mercado? Está aquecido? Estamos mais vaidosos ultimamente ou não? Ah, com certeza, né? O brasileiro é um povo que usa muito cosmético, é um mercado aí de mais de 200 bilhões de dólares e o Brasil é o quarto no mundo hoje, em termos de posição de consumo de cosméticos. Então a gente perde aí para poucos países. Então, tanto homens quanto mulheres, sim, muito vaidosos. Muito vaidosos, né? E o consumidor de cosméticos hoje, ele está mais exigente com relação à qualidade dos produtos? Com certeza. A gente tem visto cada vez mais as pessoas preocupadas com aquilo que vão consumir. Não só em termos de ingredientes, mas também qual é o impacto que essas empresas estão gerando no meio ambiente. Então, a sustentabilidade hoje também é um tema muito frequente. E como é que você estava me falando antes da gente entrar aqui para a gravação? Tem o Clean Beauty. Ah, é. Hoje tem várias terminologias, né? Então a gente fala hoje de Green Beauty, Clean Beauty, Blue Beauty e tem diferenças entre eles, né? Então quais são? O Clean Beauty fala muito sobre os ingredientes, então tem uma lista de ingredientes hoje que as empresas que se intitulam como cosméticos naturais não utilizam. Então, às vezes são parabenos, produtos com muito sulfato, conservantes que são disruptores hormonais. Então, tem alguns produtos que são aprovados pela Anvisa para consumo em cosméticos, mas esse tipo de empresa de cosméticos naturais não aceita colocar porque tem essas questões com a saúde da pele mesmo. O Green Beauty fala mais sobre os ingredientes de uma forma assim mais geral. Então, por exemplo, você utilizar ativos de plantas, manteigas, extratos, óleos vegetais e não trazer coisas que dentro do meio ambiente eles vão demorar muito para se decompor, como por exemplo os derivados de petróleo. Antigamente a indústria cosmética utilizava muita vaselina, óleo mineral, entre outros produtos que são derivados de petróleo, e cada vez mais a gente vê as indústrias de ingredientes trazendo produtos mais limpos, que aí polui menos. Que vem também a questão, né, do Clean Beauty. E o Blue Beauty, ele está mais ligado aos oceanos. Então você imagine, né? Nós brasileiros, por exemplo, a gente toma pelo menos um banho por dia, mas tem muita gente que toma 2, às vezes até 3, né? Dependendo da rotina aí da pessoa. Então você imagina que shampoo, sabonete, o próprio hidratante que você passou, a maquiagem que você vai tirar, tudo isso vai para algum lugar, né? Afinal de contas, não existe jogar fora, né? Todos esses produtos vão acabar indo para o mundo. Então, quando você fala de Blue Beauty, é essa preocupação com os corais, com os animais marinhos, com o que você está jogando nos oceanos. E como que é a atuação da Deju, sua empresa, nesse mercado de cosméticos? Então, como a gente trabalha muito com marcas de cosméticos naturais, todo o desenvolvimento que a gente faz, as assessorias, né, em termos de desenvolvimento de produto, de embalagem, de perfil de empresa e de produto, eles vão seguindo essas tendências, né, que antigamente eram nichos e hoje a gente consolidou ainda mais como uma tendência mundial. A gente vê que os cosméticos naturais, eles não são mais feitos para um nicho de pessoas, né? Eles estão cada vez mais presentes dentro das gôndolas de farmácia, de mercados, inclusive. E a Deju já existe há 12 anos, 12 né? anos. Então tem uma vasta experiência aí, né? Tem. Mas a Deju não tem uma linha de produtos dela, né? Ela só terceiriza, é isso? Exato, até para que a gente não concorra com os nossos próprios clientes. Então, a ideia foi de
ficar nesse setor de terceirização, uma vez que a gente percebe que cada vez mais as marcas, mesmo as marcas grandes, elas terceirizam parte da produção. Então a gente atende desde empresas muito pequenas, né, que estavam ali no artesanal e que quiseram se profissionalizar e ter os registros na Anvisa, né, ficarem regulares no mercado, vamos dizer assim, como grandes empresas multinacionais também. E quais tipos de produtos, então? Vamos lá. Alguns produtos que a Deju faz. Sabonetes, que mais? Sabonete, shampoo, condicionador, cremes, tudo que você imagina. As únicas coisas assim que a gente não faz é tintura para cabelo e esmaltes convencionais. Porque são produtos que demandam muito solventes, é outra classificação em termos de bombeiro, inclusive. E também não é nosso forte, porque daí já entra... não entra, essa naturalidade toda que a gente busca não entra nesse tipo de produto, né? Então a gente acabou não indo para esse lado. Mas mesmo em termos de maquiagem, cosméticos sólidos, sticks, produtos para pé, mão, cabelo, pontas, o que você imaginar, a gente faz lá. Ai, tô adorando! Devia ter trazido, né, para você ver. Ô, Ju, Deju é Deju, né? Então, você sabe que essa é uma história interessante. Quando eu comecei lá atrás, né, e pensando numa marca inovadora de cosméticos, eu queria fazer uma linha para a terceira idade. E aí, o Deju veio de cosméticos para a juventude. Porque as pessoas que já estão, né, um pouco mais avançadas na idade, vamos dizer assim, não querem ser chamadas de idoso, terceira idade, melhor idade, né? Meu pai ainda fala muito isso, que melhor idade, né? Tipo, não é melhor idade, enfim. Então eu pensei, né, em trazer a palavra juventude. Então veio de cosméticos para a juventude. Só que casou com o meu nome, né? E acabou ficando Deju. E hoje o pessoal fala Deju porque é da Juliana, né? Então, não era essa a intenção, mas no fim acabou ficando isso mesmo. E a Deju, ela recebeu recentemente, no início do ano, o selo EcoCert Cosmos. Explica pra gente a importância desse selo. A EcoCert é uma certificação francesa de cosméticos naturais. Ela é aceita hoje no mundo todo. Ela é uma das certificações mais sérias e mais difíceis de você conseguir. Um cliente nosso, que é um cliente muito grande, tem alguns produtos que são ecocertificados. Então, esses tipos de produto, eles atestam que você tem mais de 95% das matérias-primas de origem orgânica. Então, está preocupado desde a plantação, da planta que gerou aquele produto, até a forma com que aquele produto foi produzido e a forma que ele é introduzido no mercado. Então, a EcoCert audita, por exemplo, nós na empresa, né, na indústria, e o nosso cliente também como marca. São pouquíssimas indústrias no Brasil que têm esse tipo de certificação e a Deju é uma das únicas duas do Brasil que tem a EcoCert internacional. Então, a gente pode fazer, inclusive, os produtos com o selo que é aceito fora do Brasil. Que beleza, hein? E quantas marcas, então, a Deju hoje fabrica? Para quantas marcas ela fabrica? São 130 marcas de produtos e mais de 3.000 produtos registrados na Anvisa hoje, que é o nosso portfólio. É bastante coisa, bastante gente. E quantos funcionários você tem hoje? Nós temos 30 funcionários entre as duas unidades que temos, né? Tem uma unidade em Guarulhos e outra unidade em Valinhos. São poucos funcionários porque a fábrica é bem otimizada. E como que você decidiu partir para esse ramo, né, da produção de cosméticos? Nossa, é uma história longa, mas vamos lá. Eu decidi fazer farmácia, né, e quis fazer farmácia industrial. E o sonho da minha vida era ser uma alta executiva. Então, o que eu queria era ser presidente de uma multinacional um dia na vida. E fui para essa área, né? Eu estava no último ano da faculdade quando eu passei no processo seletivo da Phibro, que é a antiga divisão veterinária da Pfizer. Então, a Phibro comprou a parte veterinária da Pfizer, que era destinada à produção de aditivos alimentares para animais de corte. Então, são animais
que são criados para virar carne, né, para serem consumidos. E eu trabalhei 7 anos nessa empresa, né, e morei fora, enfim, fui para a área de desenvolvimento, depois fui para a área de qualidade, acabamos, né, minha vida mudou bastante. E quando eu voltei, eu fiquei, e agora, né? O que eu vou fazer aqui? E aí eu comecei a pensar em outras alternativas. Eu sou daqui de Itu, né? Nasci aqui, e meus pais, meus primos, meus tios moram todos aqui. E aí eu sempre fazia muito esse caminho, né, de São Paulo e Itu, porque naquela época eu morava em São Paulo. E um dia, voltando, eu parei no Grau, aqui no 59, acho que 59, 56. No posto de conveniência ali? Isso, e lá tinha um lugar que tinha muita revista. E eu vi o Ale Costa, que é o dono da Cacau Show, na capa da revista do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É uma revista que eu sempre gostei muito. E aí vi lá ele num sucesso danado com a Cacau Show, né? Isso há uns 15 anos atrás. E daí o meu marido olhou pra mim e falou assim, olha só que ideia legal, né? Por que a gente não monta uma franquia da Cacau Show? Aí eu falei pra ele, por que a gente não monta então uma fábrica de chocolates, já que a gente gosta de fábrica, né? Ele também trabalhava lá na Fibro comigo, então por que não? Aí ele falou, vamos ver. E aí a gente começou, compramos curso online, na época era CD, livro, sabe? Não era tão mais fácil como é hoje. Aí eu achei o chocolate muito difícil, esse negócio de temperar o chocolate e tal, não era tão simples quanto parecia. Aí foram várias ideias. Aí, vamos fazer plantação de plantas para óleos essenciais, para óleos vegetais. Depois a gente enveredou totalmente para um lado de vamos criar porco, cavalo. Nossa. Nada a ver, sabe? Até que um dia em casa a gente estava tomando um vinho na sala e eu falei assim para ele, você sabe que no dia da minha formatura eu tava com uma amiga minha, tava com a família dela do lado e eu falei assim pro meu tio, sabe tio, essa minha amiga aí do lado, o pai dela vai dar uma indústria de cosméticos pra ela e era tudo que eu queria. Aí ele falou assim pra mim, por que você nunca falou de cosméticos? Só que imagina, menina, assim, eu tava numa área toda veterinária, farmacêutica, sabe, era outra legislação, outro mundo. E aí eu falei, como que eu vou virar para essa área de cosméticos, né? E aí eu trabalhando ainda na Pfizer na época, eu comecei a fazer cursos de cosméticos, né? E tem uma coisa que eu gosto muito, né? Às vezes a gente compartilha os nossos sonhos com pessoas que têm a crença menor do que a nossa. E é isso que atrapalha a gente na vida. Então eu me lembro que eu estava fazendo um curso e eu falei que eu estava montando uma indústria. E o professor na época falou, mas pra que você vai montar uma indústria? Terceiriza, sabe? Não vá montar indústria. Se você quer fazer uma marca, foca na sua marca. Só que o que eu gostava de fazer? Eu gostava de produzir. Eu já era de chão de fábrica. Sim. Então eu não queria sair do chão de fábrica. E talvez ter a minha marca não era o meu sonho. O meu sonho era a multinacional, a fábrica, né, e tal. Enfim, não ouvi. Sabe, eu abstraí. Falei assim, não, eu vou continuar aqui. Que bom que você abstraiu. Peguei toda a minha rescisão, né, que aí eu pedi demissão, peguei toda a minha rescisão e falei assim, agora vou montar minha fábrica. E aí fui conversar com um tio meu, que também era bastante influente na prefeitura e tal, e aí ele falou pra mim, você já ouviu falar do projeto Incubadora? Aí eu fiquei, não, né? E ele falou, aqui em Itu eu que trouxe a incubadora, tal, né? E aí, vamos ver a incubadora de Itu. E fui ver a incubadora de Itu. E tal foi minha surpresa, que a incubadora estava muito abandonada. Então, falei, começar um projeto num lugar que está todo abandonado. Então, de uma certa forma, eu tentei voltar para Itu, mas não deu certo. Você morava em Guarulhos? Eu morava em Guarulhos nessa época. E aí, tentei voltar para Itu, né? Tentei montar uma empresa em Itu. Mas achei que não tinha esse match com a cidade. Te desanimou. E mesmo assim, naquela época, talvez hoje as coisas terem mudado, né? Não podemos né, transferir uma coisa para outra. Mas naquela época, a cidade não estava procurando isso. Não estava procurando mais empresas. Aí eu fiquei pensando, bom, eu moro em Guarulhos. Guarulhos é a maior cidade industrial do Brasil.
será que não tem uma incubadora em Guarulhos? E achei a incubadora de Guarulhos. Aí fui lá, bati lá na porta, então, tem um projeto assim, quero montar uma fábrica, tal. Aí ele falou assim, olha, para você vir para a incubadora, você precisa de um projeto de inovação. E aí que eu escrevi a linha de produtos para terceira idade, que na verdade era da juventude, que virou a Deju, né? E aí era difícil de passar na época dentro da incubadora, você tinha que escrever o projeto, fazer um plano de negócio, mostrar a viabilidade do seu projeto e tal, e depois você tinha que participar de uma banca com 12 examinadores, inclusive com o secretário de desenvolvimento da cidade de Guarulhos. E eu fui aprovada. E aí eu ganhei um espaço. E por que lá era mais legal? Porque o espaço era pequeno, só que você tinha muita mentoria. Então, assim, tinha um mentor jurídico, tinha um mentor administrativo, tinha um mentor contábil, tinha um mentor de marketing. Montar uma empresa hoje em dia, naquela época também, é sempre muito difícil, né? O processo é difícil. É muito burocrático. Então, assim, eu imaginei que fosse muito mais simples. E aí, quando eu fui ver, era muito mais complexo do que eu estava imaginando. E aí, Quanto tempo você levou para montar a empresa? Foram 3 anos. E não é de construção, que a construção você faz rapidinho. É formalização mesmo, né? São as licenças. Porque daí, uma licença depende da outra. Então, até que você possa pedir a vigilância sanitária, você já tem que ter toda uma parte ambiental pronta. Bombeiro, IBAMA, CONAMA, o SAI, né? Um monte de coisa, sabe? E você não está preparado para isso. E o mais difícil de tudo é que, assim, todos esses órgãos exigem que a sua empresa já esteja montada. Então, você imagina, você compra tudo, gasta todo o seu dinheiro e você não pode operar. Então, vira, assim, um negócio que você não sabe nem quem nasceu primeiro, sabe? O ovo ou a galinha ali. Mas você conseguiu, né? Mas se você conseguir vencer essas etapas, não tem como dar errado depois. Porque quantas pessoas se propõem a passar por essas etapas? São pouquíssimas. Então, aquelas que passam e conseguem, acabam se destacando depois. A maioria desiste nas primeiras dificuldades e ficam na informalidade, né? Então, tem um dado do Sebrae que 8 a cada 10 empresas fecham nos primeiros 5 anos, né? A minha já tá durando 12, então acho que eu já passei nessa estatística. E no ano passado, você criou uma segunda unidade aqui em Valinhos. Exato. Daí, por que eu criei em Valinhos? Porque nós saímos de Guarulhos, o meu marido mudou de emprego, foi para São José do Rio Preto. Daí são 600 quilômetros de Guarulhos. E a minha empresa estava começando a funcionar, na época que ele mudou de emprego. Então nós ficamos assim 1 ano e meio quase que viajando, né? Eu ficava mais em Guarulhos, ele mais em Rio Preto. E aí eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí você tem que decidir, né? Onde que esse neném vai nascer, né? Onde ele vai ficar? Onde ele vai crescer, né? E aí eu fui para Rio Preto. Então eu vinha uma vez por mês, eu ficava 1 semana em Guarulhos. E aí depois eu voltava e ficava mais 3 semanas lá. E aí eu tive que criar toda uma rede de apoio para isso, porque minha sogra era daqui mais próxima dessa região de Campinas, a minha mãe também, então eu não tinha ninguém. Quem que estava em São José do Rio Preto, a 600 quilômetros daqui? Ninguém, né? E aí, como eu já estava nessa pegada de filho, aí eu já tive o outro. Porque se eu não fosse, eu tenho duas meninas. Se eu já não tivesse a próxima, talvez eu não tivesse tido o segundo, né? Porque minha vida sempre foi bem agitada. E assim, tanto a primeira quanto a segunda, elas tinham 15 dias quando eu voltei a trabalhar. E aí já pegava avião, e já ia para feiras, e estava sempre entre N negócios aí. E você vê que, sabe, dá tudo certo, né? Às vezes as pessoas colocam assim, mas eu vou ter filho, então eu não posso mais. Não, você dá pode pra conciliar, sim. Né? Daí meu marido mudou de emprego de novo e ele foi trabalhar em Cotia. Só que a gente não queria mais morar em São Paulo, porque uma vez que você mora no interior, você não quer mais voltar para São Paulo, né? Para aquela loucura. Então a gente tinha apartamento em São Paulo, em Guarulhos, tudo, e a gente não quis voltar. E aí Valinhos era meio que um lugar entre Itu e Mairiporã, bem localizado, que a gente não estava longe de São Paulo também, então eu também vou muito para São Paulo, vou toda semana para lá. Por causa da unidade em Guarulhos. Por causa da unidade em Guarulhos.
E aí acabamos que a gente se instalou em Valinhos. Quando foi em 2019, eu peguei meu primeiro cliente grande. E aí a minha fábrica de Guarulhos, assim, em um mês, ela ficou pequena. E aí eu precisei abrir outra. E aí, para fazer lá em Guarulhos, e todo esse trâmite, toda essa burocracia, toda essa dificuldade que já era gerada, eu falei assim, em vez de eu aumentar a minha fábrica lá, eu vou abrir outra perto da onde eu trabalho. Então, para mim foi ótimo, porque hoje em 15 minutos eu tô na fábrica, entendeu? Coisa que antigamente, mesmo morando relativamente próximo da empresa que eu tinha em Guarulhos, e morando em Guarulhos, eu demorava quase 1 hora para chegar e 1 hora para voltar, por causa do trânsito. E Juliana, você consegue vir para Itu, matar saudades da família, da cidade? Com que frequência? Olha, eu venho pelo menos 1 vez por mês para ver meus pais, mas meus pais também são muito presentes, então se eu não venho, eles vão para Valinhos, né? Até porque é muito pertinho, né? Dá uns 40 minutos daqui, então é bem perto. E a minha família é muito grande, na verdade, nós somos muito unidos, então eu tenho muita amizade com as minhas primas, com os meus tios, então... Ou se eu não venho ver minha mãe, eu venho ver minhas primas, ou eu sou madrinha da filha de uma prima minha, então eu venho ver minha afilhada, cada hora é uma coisa, mas eu venho, sim. Então vamos falar um pouquinho da sua vida em Itu. Antes de você ir para a faculdade, você estudou em quais colégios, né? Quais locais você gostava de frequentar em Itu? Itu era uma cidade muito gostosa de viver quando eu era criança e jovem também. Então, assim, a minha família é muito grande, né? Meu pai eram em 6 irmãos e minha mãe em 8. Aí mais os tios, né? Cunhados e genros aí. E depois os primos, e depois ainda os namorados dos primos, e agora os filhos dos primos, era assim. Não, vamos lá em casa, vai estar só a família. Eram 50 pessoas. Tipo, só a família. Eram 50 pessoas. Então tem bastante gente para visitar, porque todos eles ficaram aqui. Acho que só eu que fui embora. Meu irmão foi embora mais recentemente, mas ele também... Rodrigo, né? O Rodrigo, que já esteve aqui com você também. Isso, está em Brasília, Rodrigo Stuck. Isso mesmo. Então... Eu estudei no Colégio Terras de São José até a quarta série, que na época era série, né? Agora é ano. E daí na 5ª série eu fui pro Anglo. E aí estudei no Anglo até o 3º colegial. Mas aqui era muito gostoso, assim. Eu tinha muitos amigos. Eu tive uma banda de rock quando eu tinha uns 14, 15 anos. Tinha? Eu tocava teclado. Eu sempre fui do piano, né? Mas eu tocava teclado com eles. Inclusive um deles continua tocando nas noites aí, né? Foi para esse lado mesmo. Outro virou médico, outro acho que é biomédico e eu virei farmacêutica. Então... Mas era a mesma banda que o Rodrigo tocava? Porque eu sei que o Rodrigo também. Não era. Era uma banda da minha turma da escola, né? Então, tive uma banda de rock e a gente gostava muito de ir no Ituano Clube, sabe? Então, a gente ia na missa de domingo e aí depois saía da matriz ali e já entrava no Ituano. E meu pai tinha um acordo com a gente que ele ia buscar a gente toda vez às 11h30 da noite. Então, eu entrava com o Rodrigo no clube, aí a gente saía um para cada lado, daqui a pouco a gente falou, o papai vai chegar, né? A gente ia lá na frente, os dois esperar. Mas era muito bom. Mas eu saí muito cedo, porque eu sou de setembro, né? Então já sou do final do ano. Então eu praticamente prestei vestibular, eu tinha entre 16 e 17. Então eu passei no vestibular com 17 anos e já fui embora. E aí fui morar em Campinas. Então, assim, na verdade, no início, eu pegava um ônibus que tinha aqui em Itu, que era de graça para os estudantes. Então, só que ele fazia uma via sacra em Campinas que era complicado, porque você acabava demorando muito mais tempo. Então, por exemplo, eu chegava muito cedo na faculdade, porque eu fazia PUC 2, que era na John Boy Dunlop, que é ainda, né, da John Boy. E logo no primeiro ano, eu entrei na iniciação científica em Química Orgânica na Unicamp. Então, eu fazia as 2 faculdades ao mesmo tempo. Só que eu tinha 17 anos, eu não tinha nem idade para ter carro. Né? Meu pai não tinha dinheiro para me dar, mas também eu não tinha nem idade para dirigir. Então, eu tinha que pegar 2 ônibus, sabe? Saía lá da John Boy, pegava um ônibus para o centro e ia para a Unicamp.
E isso todo dia. E aí o ônibus de Itu passava na Unicamp às 6 horas da tarde, só que ele ia chegar em Itu quase 9 horas da noite. Então você imagina, eu acordava às 4h30 da manhã para pegar o ônibus das 5h30 e chegava de novo aqui às 9 horas da noite. Ralava, né, Juliana? Aí até que eu... né, tipo, você vai tomar banho, janta e alguma dormir. Coisa da faculdade que você tem que fazer, porque sempre tem um monte de trabalho, eu ia dormir mais de meia-noite para acordar às 4 da manhã. Então eu fiquei doente, fiquei bem doente nessa época, assim, emagreci muito, fiquei bem. E aí eu tinha uma amiga em Campinas que falou, por que você não vem morar comigo? Meu pai quase me matou, mas no fim eu acabei indo, entendeu? E aí uma das minhas melhores amigas de Itu também passou na PUC no ano seguinte. E aí a gente morou juntas até a gente acabar a faculdade. Então foi assim, outro período muito bom. E aí todo final de semana eu voltava nessa época. Porque eu era muito nova, né? Eu acabei a faculdade com 22 e eram 5 anos de faculdade. Então eu tinha acabado de fazer 22. Então eu ainda voltava bastante para casa. Depois a vida, né, segue outros rumos, muda, né? A gente acaba tendo família, daí acaba ficando diferente. Hoje você compartilha todo esse conhecimento que você tem, que você acumulou aí com a sua empresa, né? Montando a sua empresa, administrando a sua empresa. Você compartilha muito disso em cursos, palestras, né? Fala um pouquinho sobre isso. Várias universidades me chamam tanto para dar cursos técnicos como curso de saboaria, curso de cosmetologia da maquiagem, curso de cosméticos sólidos, desses cosméticos, né, que não usam água e também não precisam de um frasco plástico, né, para ser acondicionados. Então, assim, já fui para Manaus, para Aracaju, para Curitiba, para Porto Alegre, para do que é lado que você possa imaginar. Inclusive a PUC e a Unicamp me chamam bastante também para esses cursos técnicos. E também cursos de empreendedorismo, né? Porque eu saí de uma empresa aí que faturava 50, 60 mil reais por mês para faturar alguns milhões, né? Então, as pessoas me chamam, inclusive, para falar sobre isso, para falar sobre esses crescimentos, né? Eu acho muito interessante porque a gente que faz um curso mais técnico, né, como foi o meu caso, a gente se preocupa muito com a técnica, com as formulações e tudo mais. Só que quando você se vê empresário, você tem que entender de coisas que você não entende, que você não tem base. Né? A administração, a parte jurídica, contábil. Contabilidade é uma coisa extremamente difícil, e principalmente para cosmético, onde a carga tributária é muito grande. E aí você, inclusive, tem que aprender para você explicar para o seu cliente por que você está cobrando aquele preço. Né? E o que eu vejo em muitas indústrias e indústrias que estão começando é que a pessoa não entende direito a carga tributária que ela vai passar e acaba cobrando preços que nunca a pessoa vai ter lucro com aquilo, porque só o que ela vai pagar já está fora do que ela está cobrando, sabe? Abaixo do custo mesmo. Abaixo do custo. Então muitos empresários também me procuram para fazer essas consultorias de engenharia contábil, que quer dizer, não tem nada a ver comigo, né? Eu sou farmacêutica, especialista em química orgânica, engenharia de qualidade, em cosmetologia, e o que eu vou falar de contabilidade, né? Mas no fim a gente acaba tendo que aprender. Porque você tem 12 anos aí de experiência nisso, né? É isso. E como tornar a sua empresa lucrativa. Porque no fim, só o lucro liberta a gente, né? Enquanto a gente tem uma empresa que você só coloca dinheiro nela, você tem uma situação. Quando a empresa começa a dar lucro, é outra situação. Aí você nunca mais se vê trabalhando para outro tipo de mercado, exatamente. Porque se você tivesse ideia, assim, né, agora, o quanto outras empresas me chamam para, né, tipo, terminar com a minha indústria e, né, seguir uma carreira executiva dentro de uma multinacional cosmética, é assim, eu tenho propostas quase que mensais disso daí, mas hoje já não me iludem mais. Hoje você trabalha para você, né? Ah, totalmente para mim. Para mim e para os meus, né? Porque eu costumo dizer muito isso, assim, eu acho que o bom líder é aquele que forma outros líderes. Então hoje eu tenho a tranquilidade de estar aqui com você e ter certeza que está tudo funcionando, que eu tenho pessoas boas e capacitadas que entendem do que estão fazendo e que se chegar alguma fiscalização, alguma coisa assim, vão conseguir falar como se fosse eu lá.
E quem quiser encontrar a Deju pelas redes sociais, qual é o Instagram? Então, o Instagram é Deju Cosméticos, né? Então, @Deju Cosméticos. Tem também o site, que é www.deju.com.br. Temos também alguns canais no LinkedIn, né? Que é Deju Cosméticos também. E a gente saiu em vários meios de comunicação também, recentemente, até no Pequenas Empresas Grandes Negócios, que era também um sonho de criança, né? Que sempre li muito essa revista, que depois ficou mais como programa, né? E a gente, até por ter uma linha bem moderna de cosmetologia sólida, né? Desses cosméticos em barra, eles foram lá filmar a gente recentemente. Foi no final do ano passado. Olha, Juliana, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, parabenizar por essa empreendedora de sucesso que você se tornou, Muito obrigada. Viu? E queria pedir para você deixar aqui um recadinho para as pessoas assim que estão começando um negócio, né? Para que confiem, né, no trabalho delas e vão em frente. Olha, o grande recado que eu deixo para vocês é: não desistam. É difícil. E se fosse fácil, qualquer um faria. Então, se você tem um sonho, vá atrás dele. Isso parece tão clichê, né? Todo mundo fala isso, mas é muito verdadeiro. E não só sonhe, mas realize. Tire o sonho do campo das ideias. E não dê ouvidos para pessoas que têm crenças menores do que a sua. Porque isso, às vezes, a gente vai contar para uma pessoa que a gente gosta muito, mas se ela não tem essa mente empreendedora, se ela nunca sonhou grande na vida dela, de repente ela já tem alguns traumas da própria vida dela, sabe? Acaba te atrapalhando e fazendo com que você saia, né? Com que você perca a vontade de sonhar. E desanime. Então, assim, é difícil, não é fácil, mas é muito possível. Então, enquanto a gente for otimista com as possibilidades, tudo dá certo. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui e parabéns, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração e até lá. Até.